Então vai, Jean, simbora. Faz aquela voz que eu além de digitar, o cara vai rostear agora. Faz aquela voz que você fez no início, assim. Ladies and gentlemen. Isso, uma voz de locutor, faz aí, vai. Abre isso aí. Ladies and gentlemen, it's on the table. Boa! The Books on the Table. Fechou, cara. É isso. Você resumiu tudo, cara. Numa frase só. Aqui é Skynerd DF, Jean Marconi. E eu tenho mais medo dos vivos do que dos mortos. Aqui é o Rob Mayer. E I see dead people. Aqui é o Renato e minha vida é um mundo do My Little Pony. Aqui é a Renata e eu não tenho nenhuma história de terror para contar. Aqui é o Acme, o Azaghal de Brasília, e todos me dão medo. E o chiado me causa medo. Foi mal. Então, aqui é a Lidiane e já puxaram meu pé. E hoje nós estamos aqui para falar nossas histórias de terror. Bota a música do Twitter. Acho que na mudança de assunto podia colocar a risadinha do Michael Jackson no final do clipe e um trovão assim. Boa. Todo mundo vai ajudar a editar, né? O Jovem Nerd já trabalha pro Gaveta e a gente já trabalha pro Jean, cara. Jean, faz o poder na minha mão. Faz a minha voz ficar do... Faz o quê? Faz a minha voz ficar igual a do Darth Vader. Você botou um pouquinho de chuva. Pois é. Agora eu sou o Pato Donald. Isso, na edição a gente... Renata e Lidiane fizeram o sorteio das cartas aí. Qual que a gente vai ler hoje? A gente vai ler a cartinha de quem? Fala aí, Renata. Eu achei que você que tinha pegado a carta. Tá. Eu perdi. Então Caraca. não temos carta. Não. Desculpa, gente. Nós não Tem somos cartinha boas ainda. pegadoras de carta. A gente pode receber e-mail se vocês quiserem. Boa. E-mail é muito melhor, hein, galera? Pode comentar no site. O Halloween tá chegando, é o Dia das Bruxas, né? Eu particularmente detesto essa comemoração no Brasil. Eu acho que não tem nada a ver. A do Brasil seria tipo São Cosme e Damião, entendeu? Bota fé. Não, mas é tipo, sei lá, é sem graça, não tem graça São Cosme e Damião. O legal é o Halloween, se fantasiar. Doçuras ou travessuras. Mas no Cosme Damião as pessoas podiam botar umas roupas, tipo monge budista e ir pra rua pedir vale. Já seria já um pouco mais criativo, né? A minha bronca é porque, diferente de outras tradições culturais, o Halloween foi meio comercial, né? A galera foi chegando, vamos fazer... Comercial e meio, né? Vamos poder fazer festa, tem muita festa fantasia, né? No dia do Halloween. Então vamos fazer festa, vender ingresso, vender bebida. Né? Você não vê criança na rua fazendo trick or treat. Isso aí só você vê criança americana, né? Aquelas moleque gigante, gordo com um balde. Pois é. Assim, em cada esquina. Mas eu queria ter tido isso, parece ser legal nos filmes. Eu também queria. Parece ser mais divertido. Então, e se você não der doce, você ganha uma travessura, que nem dos Simpsons. Falou em doce, as mulher maluca, né? Já pira. Não, pode ter certeza que daqui a 20 anos isso já tá normalizado. Mas é porque chegou uma coisa. É igual o Papai Noel da Coca-Cola, né? É tipo isso. A Coca-Cola criou aquela imagem e pegou, né? Tanto que parece que ele era verde, não é? O Papai Noel, entre aspas. A roupa dele era verde. O original. Aí a Coca-Cola colocou vermelho e popularizou.
O Halloween vai ser assim também, não tem como dar volta nisso, não. Deve ser divertido. O problema maior é que a tendência é que a gente só pegue festas dos Estados Unidos, né? Pois mas tem que fazer um negócio bem feito. Nossa, não. Dia pelos Muertos, cara. Aí, ó. Deve Papai ser Noel muito verde. legal. Mas fazer umas calaveiras mexicanas deve Caraca, ser da hora. Papai História Noel é essa verde. de Papai Noel verde? Bati no Google e tem aqui, velho. Mas Papai tem. Noel. Você não sabia dessa Por que história? era verde? Eu Por bati que era aqui verde? no Google. Olha aqui, vou mandar o link pra vocês. A gente sabe por que é vermelho. A roupa Não Não verde. sabia dessa não, essa é novidade pra mim. Sério? Esse é Ah. o tipo de vendo coisa que Papai eu me Noel. importo, mas tudo bem. A brutalidade de Então. pessoa. Né? Mas graças à Bate Coca-Cola, que Papai Noel é vermelho hoje em dia. Enfim, Obrigado, Coca-Cola. Muito mais. A propaganda aí de graça. pois é. Graças. Comprem Coca-Cola. Olha o jabá. Porra, pagar a jabá da Coca-Cola. O Jean põe um pi toda vez que a gente fala Coca-Cola. É. Caraca, velho, sacanagem. Tava parecendo outra coisa. Eu vou pôr um arroto ao invés do pi. Essa seria uma boa mesmo. Boa. Graças a. Noel é vermelho. Eu gostei da ideia, viu? Então. Agora, tipo, eu quero ouvir a Lidiane com aquela história de puxar o pé dela. Sério? Eita. É sério. Eu tenho muitas histórias pra contar essas coisas. Enfim, como eu já disse, eu era uma criança muito medrosa, entendeu? Então, tipo, eu via coisas no escuro, era desse jeito. Mas era tudo coisa da minha imaginação, eu sei que é. Mas assim, Ou não, né? sim. Então, mas essa história do pé foi o seguinte. Eu tinha entre 6 e 7 anos, mais ou menos. Aí eu lembro que eu tava no quarto da minha avó sozinha, na cama dela, né? Aí eu tava lá, tipo, o pessoal na sala, conversando, minha família lá e eu no quarto. E eu tinha 6, 7 anos, eu deitada lá e pensando. E antes de dormir, né, eu pensei, nossa, eu já tô grande, tá na hora de eu... Porque eu dormia com a minha mãe, né, no mesmo quarto que ela. Tá na hora de eu ter um quarto só meu. Desse jeito, com 6 anos eu pensando assim, sabe? Aí tá, eu só sei que do nada, eu senti um puxão no meu pé, que eu dei um pulo, assim, de desespero, sabe? Tipo, eu falei, cara, tipo, sério, meu coração foi na boca e voltou. E, tipo, nossa, sério, eu me estremeci toda. Aí eu peguei e levantei. Aí, tipo, eu fiquei assim, tem que ter sido minhas primas ou alguém puxou. Aí eu fui lá onde tava todo mundo e fui gritando pro povo, perguntando quem tinha puxado meu pé. E que alguém tinha puxado meu pé. E todo mundo, você tá doida, Lidiane? Ninguém foi lá no quarto, ninguém puxou seu pé não sei o que lá. Eu puxou sim, alguém puxou meu pé. Aí... Como não foi ninguém, a minha vida inteira eu acreditei que tinha sido algum espírito, alguma coisa assim. Tanto que depois disso eu traumatizei. Eu nunca mais consegui dormir com o pé destampado. Sério, podia estar o calor dos infernos, que nem está atualmente. Eu tinha que enrolar o meu pé, eu não conseguia, sério. Tipo, me dava um medo, um tremor, alguma coisa assim. Mas aí eu cresci, superei isso. Hoje em dia eu durmo com os pés descobertos, tá bom? Eu acho que a sua mãe. Eu tenho uma teoria, eu acho que a sua mãe puxou você sem perceber, só que ela tinha. Sai da minha cama, mulher. Sério, mas eu acho que foi minhas primas que me sacanearam, porque como eu era mais nova do que ela, eu era mais novinha, né? A caçula das primas, por exemplo, e elas me sacaneavam muito, sério. Elas contavam histórias de terror pra mim porque sabiam que eu tinha medo. E a minha tia tinha uma chácara que era do lado de um cemitério. Sério, do lado, você atravessava uma cerca. Não era nem muro, era uma cerca, você já tava no cemitério. E quando eu ia dormir na casa da minha tia, de dia era uma beleza, mas quando chegava à noite ela começava a contar as histórias. E elas diziam que os avós delas visitaram ela. E no dia que elas me contaram essa história, aí quando eu tava acordando, isso eu tinha 5, 6, 7 anos também, mais ou menos. Quando eu tava acordando, eu lembro que eu vi uma velha assim, olhando pra mim, sabe? Gente, sério, eu acho que eu já era pra ter tido vários infartos, viu, com essas coisas que eles me assustavam. Direto. Elas contavam muita história, elas falavam que encontrava pegadas de um pé de um sapato de outro, ou ao contrário, depois que acordava, e que um raio caiu na casa e que não acertou ela. Sério, minhas primas tipo, adoravam me fazer medo. Então eu acho que, hoje em dia eu acho que eram elas me sacaneando, mas ninguém nunca assumiu que foi isso. Nossa, sério. Isso te deixou mais forte? Isso me fortaleceu. Mas eu sofri, viu? Nossa, apareceu o grupo de ajuda agora. Te fortaleceu. Então é o que importa. Agora. Não, porque o que não mata fortalece, né? É verdade. Minha infância traumática.
Sim, mas aquele pessoal da mais antiga, avó, eles gostam de contar história. Na época deles não tinha internet, videogame, essas coisas, né? As pessoas tinham que se divertir de alguma forma. E ficava todo mundo contando historinha mentirosa de um pro outro, inventando lendas. Era assim, cara. É verdade. É, de verdade. Vocês não assistiram o filme Coração Valente? Que o William Wallace, quando chega pra falar com a galera lá, eles falam: você é o William Wallace, aquele que tem 10 metros, cospe bola de fogo, os caras contando a lenda, é engraçado. Mas isso aí são histórias medievais que contam só pra aumentar o cara, que nem você falar, tipo, quando não era pequenininho, deu um fracote, quando ficou mais velho, ficou super bombado, dando soco em cavalo. Eu lembrei agora que a Lidiane tava falando que a avó, acho que a avó dela que tava assustando ela era... Não. Anyway. Nitidamente. Gente, o cara saiu com janelinha e pegou o bode andando. Normal, gente. Eu quero ir na janela, viu? Tipo, tá, né? Eu lembrei que minha mãe falava pras empregadas, né? Ó, o bicho é medroso, não assusta ele, porque depois ele fica com medo de noite e ele me enche o saco. Aí, falar não, que a empregada ia lá e me assustava. Eu me lembro que ela chegava assim e falava: ó, não vai ali não, tá escuro, viu? E se for lá, vai ter um bicho, ele vai te matar. Pô, pensa num moleque medroso o resto da vida. Hoje não, né? Mas até os 17 anos eu não saía de casa e eu tinha medo de lobisomem. Eu tenho uma história com lobisomem e vampiro, gente. Sabe que eu tenho uma história que vocês realizem um beco. Tava voltando, deixei a namorada em casa tipo meia-noite. Eu tô voltando pra casa e tinha um poste de luz, tinha um fio de alta tensão que tava antes do poste. Então no chão, no início desse beco, tava fazendo reflexo. Só que eu não vi esse fio de alta tensão. Quando eu tô chegando no beco, cara, sério, subi o cão. Foi o cão que apareceu, não foi outra coisa. Tipo, o bicho abrindo as asas. Eu nunca vi um negócio tão bizarro na minha vida. O bicho abrindo as asas e crescendo. Que bicho, velho. Você imagina. Você já viram o filme do Demolidor? A hora que o cara tá olhando pra parede, que aparece a figura dele assim com aquele chifrinho? Foi mais ou menos nesse naipe aí. Que imaginação fértil. Só que aí eu fui descobrir, depois que eu já tinha, né, cueca pro saco, eu já tinha ficado branco, louro do olho azul, de medo, cagando, já tinha gritado no meio da rua, eu descobri que uma bênção de uma coruja infeliz fez o favor de subir em cima do fio. E a bênção da coruja tem, por um acaso, a orelha pontuda pra cima. Era um cão, cara. Falando, você viu o cara. Batman, só isso. Tá vendo? Tá vendo? Mas a lenda do alienígena clássico é baseado na coruja em cima da cerca, né? Tipo, porque os carros passavam, a coruja ela vira a cabeça. Os grandes olhos, aí bate e reflete o farol no olho dela. Olha, rapaz. Por isso que é um beicinho cabeçudo. Tem um filme que acho que é The Intruders, não sei falar, mas acho que é Os Intrusos. Atividade Paranormal. Não, é um filme bem antigo. Não, esse não. É um novo, tem um novo que fala sobre a mesma Não, coisa. é Contatos de Quarto Grau. Contatos de Quarto Grau. Isso, então, sim, mas tem um que é muito bom, que acho que é Os Intrusos. E eles falam bastante disso, é sempre tipo o cara fazendo a regressão lá, e ele tá lá, sabe? Ele fala, são grandes, uma coruja, são 2 grandes olhos negros e não sei o que lá. Aí ele começa a ver a imagem, né? Tipo, vai vendo mais nitidamente, aí tipo, ele se assusta, que é um ET mesmo, entendeu? Tipo um Grey, saca? Uma vez no trabalho, eu fiquei até depois do horário por conta do trânsito, né? Modo de Brasília, né? Trânsito. Eu sentava de costa pra porta. De repente eu senti aquele ventinho entrando, né? A porta abrindo e fechando. E na minha sala tinha um balcão. Tinha a porta, o balcão e minha mesa lá no fundo da sala. Aí eu olhei pra trás, não vi ninguém. Porta fechada.
Aí levantei, não vi ninguém. Aí encostei no balcão, não vi ninguém, não tinha nada. Ai, caralho. Aí eu me debrucei no balcão pra olhar do outro lado e tinha uma menininha agachada. Ave Maria. Posição. Véi, menininhas Posição- são a pior coisa, velho. Sério, cara. Aí eu vi. É essa? Não, escuta. Aí eu cheguei pra trás, né? Falei, vou olhar de novo. Se ela não estiver lá, aí eu olhei de novo, ela continuava lá, agachada. Eu olhei pra ela, oi. Ela olhou pra mim, oi. Tudo bem? Tudo. Caralho, que medo. Tá morrendo ali. Aí eu falei, você me assustou. Aí ela olhou pra mim, você também. Aí continuei a conversa. O que você tá fazendo aqui, menina? Não, tio. A minha mãe tá dando plantão aqui do lado, porque minha sala ficava do lado da emergência, né? Aí ela, não, minha mãe tá dando plantão aqui do lado, eu tô aqui esperando ela de bobeira, eu tô aqui brincando, me escondendo dela. Eu falei, não faz isso mais não. Deixa eu falar pra ela. Sala agachada. Essa Ah, brincadeira velho, vai ser filmes de terror sempre tem uma menininha sinistra, velho. Não É, consigo ver essas Gente, coisas. filme de terror quando tem criança, tenha medo, porque as crianças são as piores, sério, as mais perigosas. Não, criança não. Som de bebê. Também. Você escuta som de bebê no filme, ah, meu Deus, tu arrepia. Irmão, Eu sei que é tudo pra dar medo, né? Mas não é verdade. Vocês viram. Quem aqui viu Bruxa de Blair? Eu. clássico. É Tem que muito ser o bom. primeiro. Segundo, não, por favor. Não, só o primeiro. Vamos... É. É, só o primeiro. Gente, o final muito foda, me surpreendeu aquilo lá, viu? Eu Não, gostei. então vocês lembram daquela cena que eles estão dentro da barraca e vem as mãozinhas de criança e vozinha de criança começa a mexer, né? É. Aquela cena foi foda. É. Não, mas o que dá agonia é porque a criança você pensa que é inocente e tal. Então, tipo assim, vamos supor, eles estavam lá no meio da floresta, né? E veio uma mãozinha de criança, eles pensam, não, uma criança tá perdida, vai ajudar. Aí no final não é, entendeu? Aí eles acabam se dando mal por causa disso. De verdade, você não pode chegar e bater numa criança. Um adulto, você pode pelo menos empurrar. Assim, a criança você não pode nem encostar, que é... Não, meu Bichinha filho, já se machuca. nessas horas, velho, tu não pensa nisso, não. Tu dá o pica na cara. Não, floresta. E apareceu uma criança do nada. Encarnou o Azaghal mesmo. Velho, apareceu uma criança do nada, ou eu corro ou eu meto porrada. Não tem dessa Eu não. parto a porrada. Correr Correr é melhor coisa. Eu vou correr com a câmera filmando meus pés. Aí eu fui assistir esse filme no cinema. E era uma época que eu acampava muito. Nossa. Logo em seguida, assim, tipo um mês depois, a gente foi acampar. E a galera começou a contar histórias de terror. E todo mundo rindo, né? Contando história e rindo. Vamos dormir. Ah, beleza, boa noite. Cada um foi pra barraca. Meu irmão, eu fiquei sozinho na barraca. Nossa senhora. Sem energia elétrica, sem nada. Aí começou a soprar aquele vento. Começou a lembrar do filme. Lembrar do filme de leve, né? Cara, pra dormir foi sinistro. Quem ô Jean? Eu nem tinha dormido. Tu que é escoteiro, bicho? É. Ah, só não, é que eu lembrei também que quando eu era lobinho, pô, ele contava essas histórias de terror também. Tu se lembra se tipo, contaram pra você a história da mão verde? Eu era mestre em contar essa história. Cara, Nunca ouvi essa história falar. voou os meus. Era Também nunca ouvi falar. escotismo, escotismo. Essa é a história de acampamento escoteiro. A gente reuniu os mais novos, que são os lobinhos, né? Eu era De 7 a 10 anos. E aí contava a história da mão verde, que era um lobinho que era muito teimoso, não obedecia. E um dia ele falou que ia pular a fogueira. Porque todo acampamento escoteiro tem a fogueira.
E aí falar pra ele, não pula, não pula. Eu vou pular. Aí ele tomou impulso, correu e não conseguiu pular, caiu na fogueira. E aí ele queimou todo e só sobrou a mão dele. Aí enterraram a mão dele. Só que aí a mão dele volta, né, apodrecida, verde, a pegar os lobinhos que não obedecem. Isso é de uma psicologia muito violenta. Absurdo, Henrique. Você vai ser pai agora. É assim que funciona. Cara, homem do saco. Aí, galera, vamos dormir. Pergunta se alguém ficava brincando na barraca, fazendo barulho e fazendo bagunça. Bicho, nossa, mas eu ficava tão tenso com essa história, bicho. Nem falava, mão verde. Só vi os lobinhos gritando. No final da história, a gente combinava, né? Vinha um adulto de um outro lugar assim, vinha correndo. A mão verde! Meu irmão não sobrava um perto da folia. E quem não conhece a famosa loira do banheiro? Isso é clássico. Velho, eu lembro que quando era criança. Eu conheci a loira do banheiro. Sério, tipo, toda escola tinha a loira do banheiro, tinha essa clássica, entendeu? Mas o pior é que eu nunca conseguia completar o ritual porque eu tinha medo de ver ela surgindo, saca? Eu era muito medrosa. Pago pra ver A loira do banheiro da minha escola era outra. Era. Agora eu conheci, mas era outra. Evita, Hugo, evita. Você fez pelo menos metade do ritual? Ah, deve ter feito Ela fez o ritual todinho, não precisei fazer nada. Ai, é de uma ingenuidade terrível. E eu tenho outras histórias também. Eu tenho histórias de lobisomem e vampiros. O que vocês acham disso? Eu queria ser uma vampira quando criança. Lobisomem e vampiro, eu ia tentar ficar amigo deles. Eu tenho histórias com lobisomens e vampiros. Eu não ia ficar amigo do lobisomem e ia me estraçalhar todo, bicho. Não, mesmo assim, só pela possibilidade de ficar amigo, eu ia correr o risco de ser estraçalhado. Ia ser muito massa. Meu amigo é um lobisomem. Você não ia virar amigo dele. Não, ia virar janta. Provavelmente. Não, quando eu era moleque, eu era maluco. Não é bem uma história de terror, não, mas quando eu era moleque, né, meu avô tem uma fazenda, eu tinha mania de ficar andando por lá. Aí o que acontece? Como quando você é mais menino, você é muito corajoso, pelo menos eu saía andando assim, e lá tem, tipo, como tem muita mata lá, tem certos lugares que é reserva florestal, que mesmo em fazenda você não pode estar mexendo. Tem cobra, tem alguns animais maiores, né, por lá. Vira e mexe, aparece onça. Aí minha mãe falava onça, tal, pra mim. Eu olhava, o que tem, né? Tipo... O que tem? É só um bichano. Então, eu olhava assim, cara, você vê como é que é criança. Eu olhava assim, pô, o Chico Bento enfrenta a onça. Eu enfrento também. Vai lá. É desse jeito, velho. Pior que esse negócio é uma influência pra criança, às vezes. Você lia muito a Turma da Mônica, velho. Então, daí beleza, né? Um belo dia eu assisti Jurassic Park. Eu assisti e tal, eu fiquei morrendo de medo do Velociraptor no filme e tal. Aí o que minha mãe fez? Teve um dia que eu tava andando no rio, meu tio pegou e ficou tacando pedra, velho, lá de cima, lá embaixo. E daí eu escutei aquele barulho, né? Um barulhão assim, saí correndo e tal. Minha mãe falou que tinha um Velociraptor lá. Aí, cara, eu não mais andei porque eu olhei assim, cara, sua onça mãe te até trola também, velho. Então, eu olhei assim, onça até que vai. Agora aquele bicho ali não dá não, velho. Aquele ali não. Engraçado que a criança compra isso, né? Ela tipo acredita. Com certeza. A criança acredita em tudo que adulto diz, gente. Isso é fato. Só de pai e mãe, velho, que o moleque acredita, velho. É, com certeza. Eu, por exemplo, tenho as experiências que eu falei que eu tenho com vampiro e lobisomem foi o seguinte. Quando eu até os meus 8 anos, eu morei numa cidadezinha lá com a minha mãe, no Maranhão. É bem interior, cidadezinha pequenininha, sabe? Do lado do cemitério também? Não, desse lado do cemitério era na chácara da minha tia, que era na cidade do lado. Ah, pronto. Tava onde, né? Só cidadezinhas pequenas. Aí sabe como é que é cidade pequena, né? Povo supersticioso. Uma coisa aconteceu aqui, todo mundo já tá sabendo, né?
Aí uma das histórias é do vampiro. A história do vampiro era o seguinte que o povo contava. Eles contavam, na época do Linha Direta, ainda que passava Linha Direta. Linha Direta era tipo, nossa, uma coisa assim, sabe? E todo mundo falava, tinha uma superstição e tal. E eles falaram que o Linha Direta, eles tinham um vampiro aprisionado e esse vampiro fugiu. Olha a história que eles contavam pra gente. Esse vampiro foi parar lá nessa cidade da minha mãe, né? Que é uma cidadezinha pequena. E, tipo, sério, quando eles falaram isso, e todo mundo falava, o vampiro tá por aí, você não pode mais brincar na rua sozinho, não, porque eu brincava muito na rua, era muito assim, sabe, aquelas meninas de ficar brincando na rua, subindo em árvore, desse jeito. E eu ficava assim, morrendo de medo, né? Aí eu lembro que teve até uma vez à noite que eu tava dormindo só eu e minha avó, né, na casa. E, tipo, começou um barulho, acho que no teto, alguma coisa assim. E minha avó, tipo, saiu com uma faca pra ver o que era. E eu achando que era um vampiro. E, tipo, sério, eu morria de medo. Tanto que eu comecei a dormir tampando o meu pescoço, entendeu? Porque eu tinha medo do vampiro entrar na minha casa e, tipo, chupar meu sangue, né? Eu ficava nessa, entendeu? Aí depois do nada o pessoal falou que ele foi preso, pronto, foi embora. Então, tipo assim, eu passei dias da minha vida sendo perturbada, sem conseguir dormir, da criança, por Sabe besteira, que sabe? os medos da Lidiane... Gente, não, e o pior foi a do lobisomem. A do lobisomem, eles falaram também que o lobisomem fugiu e foi para lá. Sempre todos os bichos iam para lá, né? Todo mundo. Aí, só que o pior é que passava um cara na rua, depois que eu fiquei sabendo que era isso, passava com um carro de som fazendo o barulho do lobisomem, né? E eu, como criança boba e inocente, eu acreditava que era o lobisomem, saca? Sério, eu pirava, eu ficava, gente, agora eu vou morrer. E ficava viajando, sério. Tipo, e a galera falava, ei, cuidado, o lobisomem tá por aí, a gente não pode mais sair à noite, não. A gente não pode mais brincar nem à noite na porta de casa, e não sei o que. Aí, tipo, eu não podia fazer nada, entendeu? Aí eu ficava dentro de casa morrendo de medo, aí eu tinha medo de ele entrar na minha casa. Aí qualquer barulhinho que eu ouvisse, eu achava que era o lobisomem no teto, tentando entrar na casa, sério. Era muita viagem. Eu já passei muitos traumas na infância, porque o povo assustava muito as crianças, sério. O interior é uma tristeza. Da Renata são... Eles faziam um toque de recolher, né? Deve ser tipo isso, velho, mas era horrível, sério, era horrível. Eu lembro que eu passei muito medo nessa época, sério. Eu não conseguia dormir, eu tinha 7, 6, 8 anos mais ou menos, e eu não conseguia dormir nessa idade, entendeu? Tipo, eu ficava a noite acordada com medo do vampiro entrar e chupar meu sangue, ou do lobisomem entrar e me devorar. Nerd é normal, ele tem uma imaginação mais pra frente fértil, que as outras pessoas. Fértil. Isso que faz o nerd, a imaginação. Então, tipo, o nerd ele tem uma capacidade de imersão maior que as outras pessoas. Sempre ele leva tudo mais a sério, tipo, filme, essas coisas, ele praticamente sente o que a pessoa... Porque ele vê, imagina, e a imaginação dele tem, tipo, mais peso que o que normalmente tem, né? Isso que realmente faz o nerd, digamos assim, ser mais medroso. Jean, voltaste? Jean, Oh, yes. mas com um problema... Mas, Jean, o que tá acontecendo? A gente começa a falar desses assuntos, dá nisso, Internet né? cai. Chama lá o cara pra fazer um serviço lá. Acho que é o fantasminha aí que tá cortando essa internet toda hora. Tu tá apagando a luz, né? Aí tá dando uns picos assim de luz e tu tá assustado. Uma vez... Isso porque eu não contei minha história ainda. Eita. Você sabe que eu ia comentar que o massa é que os medos da Lidiane é sempre relacionado a alguma parte do corpo dela, né? O pé tampa porque alguém puxou. O pescoço, o vampiro vai pegar. Não, mas o legal é porque, por exemplo, isso quando eu tinha uns 7 anos, 8, 9. Aí quando eu tinha uns 10 pra 11, mais ou menos, eu assisti o filme Entrevista com o Vampiro, que pra mim é um dos melhores filmes de vampiro ever até hoje. Aí o que acontece? Eu quis virar uma vampira. Eu falei, não, gente, eu preciso ser uma vampira. É muito legal ser vampiro, entendeu? Tirando que você vai ser. E daí você faz diante, um cão tranquilo. Mas aí depois que eu vi esse filme, eu falei assim, não importa. Você não precisa. Tanto faz se você fez o pacto com ele ou não. O legal é ser vampiro, entendeu? Aí eu tenho vontade até hoje. Se um dia vocês conhecerem alguém, tá? Pode falar. Não. Sabe o que eu lembrei agora, eles falando dessas histórias? Eu lembrei de uma vez meu namorado tava comentando comigo sobre uns contos de terror que são muito legais e tal. E ele me contou cara, te juro, que tipo, eu fiquei assim, cara, que conto aterrorizante é esse, sério.
De quem que é? Muito bom. Eu não sei. Depois até eu peço pra ele o link aí eu passo pra vocês. Então, ele acabou de me dizer que não é conto e que são fatos reais. Claro. Vixe. Mas eu vou passar o link pra vocês depois. Um que ele me contou foi o seguinte. Ele achou na Deep Web. Vocês conhecem a Deep Web? Caralho, não fala disso não, isso é muito tenso. Então, Rapaz, velho, sente o drama do conto. Sério, quando ele me conta, velho, sabe quando é um final de um filme que você não espera, que você fica assim de cara? Vocês não sentem medo agora, na boa. Velho, ele vê um monte de coisa na Deep Web. Pra quê? Só tem a escória da internet naquela Mas deixa eu contar pra vocês o conto, gente, porque o conto, sério, eu fiquei de caras. Tinha uma menina que os pais iam viajar, alguma coisa assim, eu não tenho certeza. E ela preferiu ficar sozinha em casa, entendeu? Aí ela ficou com o cachorro dela, parece que ela se sentia segura com o cachorro dela e isso. Ponto. Aí ela foi dormir, né? E quando ela foi dormir, ela ouviu um barulho no banheiro, alguma coisa assim. E ela ficou assustada, né? Aí ela pensou assim... Ah, isso, ele tá falando que ela começou a ouvir goteiras no banheiro, entendeu? Aí ela ficou meio assustada, achando estranho, né, o barulho de goteira, porque acho que não tinha goteira. E só que aí ela pegou e colocou a mão debaixo da cama e o cachorrinho dela lambeu a mão dela. Ela se sentiu mais segura e voltou a dormir. Aí depois a goteira ficou mais forte, né? Aí ela pegou, acordou e continuou assustada. Ela achando estranho, né? Mas não levantava da cama pra ver o que era no banheiro essa goteira, né? Aí ela colocou a mão embaixo da cama, o cachorro dela lambeu a mão dela de novo, né? Ela ficou mais confortável, se sentiu mais com menos medo, porque o cachorro confortava ela de alguma forma, ela pegou e voltou a dormir. Aí depois ela acordou de novo, essa goteira tava mais forte, entendeu? Aí ela colocou a mão debaixo da cama, o cachorro tava lá. Ela falou assim, não, quer saber, eu vou ver o que é, né? Quando ela chegou no banheiro, o cachorro dela estava morto e essa goteira era o sangue do cachorro pingando. E no espelho estava escrito com sangue, humanos também sabem lamber. Gente, deu arrepio, cara. Foda esse conto. Tá, e aí? porra! Ela saiu correndo da casa. Renata, você quer mais o que dessa história, velho? Não, porque tipo assim, ela leu isso no banheiro e aí, tipo, saiu correndo, né? Nunca mais voltou. Mas eu Porque, velho, eu não ia voltar mais pro quarto. Tá correndo até hoje. Deu medo agora, sim. Mas quem tava lambendo a mão? Não, é meu namorado falando comigo, porque ele que me mostrou Seu isso. namorado tava lambendo sua mãe? Não, tá falando... Foi isso que eu entendi. Mas é isso, é um Eu não ia vídeo. falar, não. Não, tô falando que ele tá falando Tem um comigo vídeo agora. do namorado da Lidiane Não. lambendo a mão dela. Posta aí no post. Nossa, Posta aí no post. abestado. Ele falou que tem vídeos e que essas histórias são baseadas em fatos reais. E... Ele já... Isso aí Me manda o pode link até ter, depois mas pra por que, passar que o pra cara que era taradão e queria pegar a guria matou o coitado do cachorro? Só que o cachorro tinha a ver com isso, velho. Não Gente, precisava matar o cachorro. Assim, ó, você Joga tá o numa cachorro no história de fogo. terror. Não, Ele ficou com mano. ciúme do Ah, cachorro nossa, porque que ele bom. amava a guria. Não, Pedófilo. gente, mas, gente, tem psicopata que mata por matar e vocês estão discutindo aí o quê? Não discute amor, gente. Isso não é amor, não. Isso é loucura. Então, ele tava me contando agora que ele achou isso na Tô Deep Web, isso é um vídeo, entendeu? Ele não vai dormir hoje. Não, mas era um vídeo de alguém contando ou tinha câmera dentro da casa? O quê? Calma aí. Meio bizarro ter câmeras dentro da casa, né? Que horror. Essa parada foi combinada, então. Ter câmeras dentro da casa. Jogos mortais, não sei. Não, os jogos mortais não, o albergue. O nego tem lá um negócio pra matar as pessoas. Aberto, esse filmeco de terrorzinho. Lidiane, Oi. tô começando a ficar assustado com o seu namorado. Eu também. Cara, Quem fica vendo aí na Deep Web, velho? Que isso? Oi, curiosidade, sei lá. Ai, não, que sinistro, velho. Mas, velho, isso Ai, é muito gente. tenso, porque uma coisa é tipo você falar de uma ficção, sei lá, entendeu? Uma coisa é você Sinistro fazer, do seu tipo. namorado. Não, não é não. Eu te conto essas coisas, meu Deus. Oh, mas eu acho que. Tá me assustando. Não, mas assim, Eu tenho mais medo do vivo que do morto. justamente. É sinistro, mas sinceramente eu acho até mais interessante, porque eu sempre gostei dessa área de psicologia. Aí eu fico meio que tentando entender essa coisa, entendeu? o PC Siqueira que falou, né, que gosta de ver só as coisas trash da Ah, internet. mas o Pisa Siqueira ele é retardado.
Já Então, viu gente, aquele mas. programa dele na MTV? Não, Ah, eu nunca vi nenhum vídeo dele. Sério, eu nunca vi um vídeo do PC Siqueira. Eu não perco meu tempo com isso. Mas a questão é porque isso é doença. Porque quando eu não tenho o que fazer, eu vou ver One Piece. Eu sou normal, entendeu? Quando eu não tenho o que fazer, eu não vou, tipo, matar pessoas. Não é tão normal assim. Cara, é melhor do que matar pessoas, né? Mas agora fala, essa não fala aterrorizante? o Henrique não falou que tinha uma Pois cabulosa. é, Henrique, cadê a Tem sua? uma, Vai, mas Henrique. a Lidia me corta tudo. Aí, Lidia, Sou todo ouvido, fala agora. Eu devia ter uns 11, 12 anos na fazenda do meu tio em São Paulo, Réveillon. Ah, sabe como é que é tio, né? Eu só tive tio Joselito, né? Aí quando a fazenda dele, a casa da frente, né? Ficava na fazenda, aí tinha a casa do caseiro no fundo e de frente tinha um campo de bambu. Aí de noite, não sei o que, vira meu padrinho, né? Meio um pouco safado. Fala assim, ó, naquele bambuzal tem a mula sem cabeça, o capiroto. Eu inventava pra ficar com medo, né? Aí a gente, tipo, brincando, conversando de boa lá na área, né? Do nada, velho. O bambu começa, você vê, pegando fogo no meio do bambu. Nossa. Mula sem cabeça. Cavalo, velho. Filha da puta do meu tio pegou um burro, sei lá, que é meio adestrado, ficou no meio do bambuzão, rodando o bambu. Bicho, mas eu dei uma disparada, velho. Cara, eu disparei, velho, que eu bati a cabeça na parede. Caramba. Meu irmão, foi foda. Você é louco. Vocês já jogaram um jogo chamado Alan Wake? Não. Eu vi só alguns episódios, só não cheguei a É um jogar. jogo que você... Ele é meio bizarro. Tem um... Ele é meio bizarro. É bem, só meio. Assim. Ele é mais tranquilo. Ele é mais tranquilo que o Dead Space. Esse jogo do Alan Wake é um cara que ele tá numa ilha com a mulher dele some do nada. Ele é um autor de livros que ele teve um blackout criativo. Aí ele foi nessa ilha para tentar recuperar a capacidade de inspiração. E do nada ele começa a ver uns caras que estão tipo com uma escuridão. Então para você matar os caras você tem que usar uma lanterna para eliminar a escuridão dos caras. E depois você poder atirar nos caras. Se você atirar com eles com a escuridão, você não vai fazer nada com eles. Teve o dia que eu estava jogando. Tem Nerd Player. Tem Nerd Player, eu acho que eu vou até assistir depois. É muito interessante o jogo. E eu tava jogando um dia, isso era 2 horas da manhã mais ou menos. Tem uma hora que eu tava jogando e o personagem entra dentro de uma cabana, lógico, escuro, breu, bizarro. E você olha pra janela, aparece um vulto passando. E qualquer ser humano normal que está jogando um jogo desse vai fazer o quê? Vai sair de casa pra achar o vulto. Só que quando você vai lá pra fora, você não acha nada. E aí eu jogando 2 horas da manhã, de repente eu olho pra janela da minha casa e eu vejo um vulto passando. Puta que pariu. Pô, já tinha que ficar com a lanterna do seu lado já, cara. Juro pra vocês que eu joguei o controle na parede. Fez xixi nas calças, né? Na hora. Aí eu, tipo, isso 2 horas, 2h30 da manhã. Aí eu fui lá pra fora, meu vizinho inventou, que eu ouvi um barulho estranho lá embaixo, inventou de descer e ver o que tava acontecendo. Aí eu falei pra ele, da próxima vez que você ouvir um barulho aqui embaixo, fique por lá. Não desça não. Esse negócio de menino, Henrique, menino pequeno, filho, porque tem uma definição de que menino pequeno, criança, é anjo e tal, né? Não, eles não são catequizados, não tem a atividade aberta, ainda não estão focados Com certeza. Minha esposa ela é medrosa com relação a negócio de fantasma, de monstros, essas coisas. Um dia meu filho tava no quarto dele, de noite e tal, e aí minha esposa, ele chegou pra minha esposa e falou assim: mãe, dá boa noite pro meu amigo.
Sua esposa teve um infarto, Meu né? Deus do céu, velho. Juro pra Aí você. qualquer um fica com medo, velho. Juro pra você. Aí eu cheguei pra ela, falou assim, ela chegou no quarto, eu tava deitado, ela chegou no quarto do bebê cara e falou assim, Eu não vou lá não. se você não for no quarto do seu filho, tirar o amigo dele de lá, eu não entro lá mais nunca. Eu cheguei no quarto dele e falei, meu filho, que conversa é essa de ter um amigo aqui dentro? Aí papai, meu amigo, aí eu falei, vamos fazer uma coisa? Manda seu amigo embora, porque mamãe não tá bem. Manda Pode seu amigo mandar embora, não. Ele volta furioso. Não, manda seu amigo aí, porque já tá na hora de você dormir, né? Tá na hora de você descansar e tal. Manda seu amigo ir embora. Qualquer dia ele aparece de novo, vai ser. Toma cuidado aí, Henrique. Você vai virar pai agora. Tô com medo. Cara, é assustador. É Não, assustador. mas criança tem isso, amigo imaginário, tem mesmo. Nossa. Oh, mas os filmes de terror, os amigos imaginários das crianças eram demônios, então, tipo, Pois dá é. medo. De terror, né? É, de terror, porque tem uns bonitinhos que é de boa. Tem um filme, eu acho, Inimigo Oculto. Amigo, É. Amigo Não, é. Oculto. amigo, Que é sobre algo assim que, na verdade, o pai da menina tinha spoiler cabuloso. Tinha dupla spoiler. personalidade. Eu já vi. Eu lembro. Tanto que ela sabia que era ele, né? Ele era. E, tipo, só que ele não sabia, né? Aí no final ela que revelava pra ele. É muito bom esse filme, cara. é muito genial. Eu estou falando, você tá falando Eu acho muito bom, mas... Eu gostei Pô, bastante. a gente podia falar de alguns filmes de terror aí que. Assim, quando eu era criança, né, ao contrário da maioria das crianças que fica com medo, cara, eu sempre que eu via filme, eu me baseava muito em filme, porque criança acredita em qualquer coisa que vê. Então, como tinha, assim, o ET, o alienígena mau, o alienígena bom no cinema, tinha, tipo, sempre o vampiro bom e o vampiro mau, pra mim, eu pensava que essas outras criaturas que pra mim existiam eram tipo. Tinha as bonzinhas e tinha as ruins. Aí eu tinha que identificar como é que era. Mas eu nunca fui de ter medo assim, não. Só tinha medo de fantasma, porque fantasma eu não consigo ver, eu não sabia a reação que eu ia ter. Os outros, beleza, assim. Quando eu era criança, porque eu ficava pensando assim, caramba, se for do mal, eu pego alguma coisa e bato nele. Porque sempre tem a criança, não tem filme, que consegue matar o monstro. Eu pensava assim, se o moleque consegue, eu consigo também. Eu mato o monstro. Certo, Qualquer certo. que vier aqui, eu mato. É isso que eu tô falando, velho. Eu era de rocha, cara. Se você olha pro lado, tem uma coisa que tu vê do vulto, sua primeira reação é dar um soco. Se for dar só o cu. Cara, eu morria de medo quando tinha história de espírito, porque eu ficava pensando, caraca, velho, e agora como é que eu faço? Eu não tô vendo como é que eu vou encher de porrada. Eu ficava pensando assim, velho. Por isso que você tem que andar com uma lanterna e ir pra qualquer lugar que você for. E com a pilha reserva, porque a pilha sempre Pois é. acaba. Pelo menos aí você vai enxergar. Olha só, tem uma- Mas você tá certo. O que é o ser humano, né? Quando acharam a ET de Varginha, aquela Eu acho confusão toda, eu acho que foi uma sacanagem, mas tudo bem, continue. mas o que aconteceu? As meninas chegaram lá, vimos um monstro ali, um demônio, Eita, É o capeta, vamos lá dar porrada, velho. o que vamos fazer? Porrada, né? Juntou a vizinhança com Piada. cabo de vassoura e foram bater no ET de Varginha. Depois teve um caso também, em algum país do Oriente Médio ali, viram também um diabinho em miniatura. O que o povo fez? Bateu, Bate neles. tacou fogo. mas agora eles vão se vingar, né? Tacaram fogo no diabo, ele não sentiu nada. Pô, sacanagem, vocês ficaram sabendo que tem um animal em extinção, que ele entrou em extinção só porque ele é muito feio. Todo mundo via, pensava que era um monstrinho e matava, cara. O demônio da Tem mesmo, Tasmânia. não tô brincando, não. Não é esse não, é outro. É um bichinho bem feio. Nossa, mas esse é feio de lascar. Parece um monstrinho mesmo. Ele parece um demôniozinho. Tinha um vizinho meu que ele inventou de jogar um dia aquele Constantine, um jogo do Constantine. Nossa, o jogo é foda. E o jogo do Constantine, pra você jogar em inglês, ele é bizarro. Mas se você jogar ele em espanhol, você não dorme tipo 3 meses. Bizarro.
É bizarro. Você tá falando de jogo, quando eu joguei o Resident Evil 1 do PS1 em espanhol. Você é louco. Tem condições? Não. Tava jogando eu. Por que espanhol é pior? Por que Porque, cara, é a dublagem dublagem, cara. É a Eles dublagem. Eles são violentos. Eles são genial demais, cara. Esse Aí jogo tem um filme espanhol que eu me amarro, que é da galera. O REC. Muito bom Muito filme. É Mas muito ele bom. tem que ser um e o dois, entendeu? Porque, tipo, um completa o outro de uma forma, tipo, maravilhosa, entendeu? Cara, Me amarrei nesse filme, eu achei ele ótimo mesmo. A história que eu lembrei aqui, o Jean tá falando que hoje trabalho fica até mais tarde, eu também, quando era do ministério, ficava até mais tarde, né? Os caras viários é foda, né? Aí fico no ministério, não sei o que, saio do gabinete umas 8h30 da noite, é tudo deserto, né? Aí eu pensei, vou de elevador? Não, vou de escada de emergência, né? Nossa, você tá louco, mano? Vai lá. Que isso? Os caras de emergência é assustador, viu? Bicho, na boa, se tivesse uma invasão zumbi ali, velho, fudeu, eu tinha morrido ali, velho. Isso pela janela. Cara, que já não tinha janela não, velho. Não, Nossa, se joga. Tinha como se jogar. Eu descendo as Mas escadas. escada de emergência é cenário pronto pra filme de terror. Fica deserto. Não, e o pior é porque a luz ela só acende depois que você passa, então você entra no Aham. escuro, entendeu? Sabe aquela luz de emergência de parede? Só que não é ligada, não sei se vocês estão vendo, ela é ligada mesmo. Só que ela é fraquinha. Caralho, que cagaço. Aí as portas e os barulhos da porta de incêndio, né? Que por fora você apertava o botão e por dentro você tinha aquela barra, né? De pânico, né? Cara, batia uns ventos ali naquele ministério, velho. A porta fazia uns barulhos, velho. Nossa, que medo. Você sabe, complementando a história do tal do Constantine, o amigo meu tava jogando esse jogo de madrugada, lógico, evidente, você não vai jogar um jogo desse de manhã. Aí, ele jogando, do nada, o cachorro dele começou a latir, olhando pro canto de cima da parede. Nossa, velho. Cachorro vê também, né? Ele pegou o É teclado do computador e jogou longe. Jogo isso mais nunca na minha vida. Sério, se vocês tiverem a oportunidade de ver um dia, vejam Constantine em espanhol. É a coisa mais bizarra que eu já vi na minha vida. Outro jogo também que dá um cagaço é aquele Dead Space. Fala não. Aí meu namorado fala que ele dá um Jogo de muito 10 em 10 medo. minutos. Ali. Ele foi feito Jogos de psicologicamente pra você levar susto. Você sabe que o pessoal da EA fez uma entrevista com as mães dos jogadores, né? As mães? Porque a ideia da EA é: se a sua mãe não gosta, provavelmente você vai gostar muito. Ou seja, aquela psicologia tipo Exatamente. Psicologia inversa. Então eles botaram as mães dos jogadores uma sala grande, só ela na sala, três monitores, era uma parede falsa. O pessoal tava do outro lado dos monitores, os criadores do jogo e tal, e eles falando pra... Tem um vídeo no YouTube, vou até procurar aqui pra vocês. E aí os caras vão falando: olha, a senhora tá sendo convidada a ver cenas de um jogo que o seu filho provavelmente vai jogar, e a senhora dá uma olhada e depois a gente quer a opinião sincera da senhora. E essas senhoras, tipo, a primeira cena que eles colocam é a coisa mais linda, entendeu? Tem uma imagenzinha do planeta, do espaço e tal. A cena seguinte é um bicho pulando em cima do cara, esquartejando ele do nada, assim. Aí teve uma velha que chorou, cara. Sério, a velha entrou em pânico, cara. Pô, lógico. O criador do jogo pergunta: o que a senhora achou? Ela falou: meu Deus. Você tá louco? Meu filho não vê isso não. Meu filho não vê isso não. Seu filho adora ele. Não, mentira, não pode. Teve velha que chorou. Teve velha que chamou Jesus na hora. Oh my God. Fazer ideia do que Caiu é. de joelhos, começou a orar. É muito bizarro. Esse jogo do Dead Space é muito tenso. Eu não joguei, mas meu namorado jogou. Eu vi algumas partes assim que ele me mostrou, mas ele falou que dá muito susto. Porque ele tem todo aquele clima propício a, tipo, te dar susto, sabe? Tipo, a te assustar, te dar medo. Ele parece que eles acertam um lugar onde, assim, nunca você descobre onde tá o monstro. Se você pensa que tá ali, ele não vai estar ali. Tanto que eu não sei se eu tô confundindo, mas teve uma parte que eu vi que parecia que era uma meninazinha que
meio que um espíritozinho, sei lá, nem lembro direito. Não, esse é o Fear. Tá, então... O Dead Space tem uma cena que tem uma mulher dentro de uma... Tipo daqueles berçários. Ela sentada numa cadeira no berçário e tem um nenenzinho vindo em direção a ela. E você tá do lado de fora, o seu personagem tá do lado de fora dessa sala. Olhando. Olhando. De repente o nenenzinho explode. E o sangue espirra na tela. Nossa. Oh, mas é medonho. O nome do vídeo que eu falei pra vocês é Your Mom Hates Dead Space 2. Põe no link do post. Cara, é tenso. Tem um monte, eles fizeram mais ou menos umas 100 entrevistas com as mães do jogo. Vocês já jogaram Fatal Frame? Só fazer uma pergunta antes. Alguém mais tem medo de dormir, tipo, com o braço assim pra fora da cama, ou o pé pra fora da cama? Eu não sei se naquele espaço limitado. Gente, eu não sei se é medo ou se é mania, mas eu gosto de dormir. Tem um filme que explora isso. Cara, gente, eu morro de medo. Eu coloco às vezes assim o braço. Aí meu Deus, não, vou tirar meu braço. Acho que alguma coisa vai sair debaixo da cama assim. Cuidado, humanos também sabem lamber. Caraca, agora que ela nunca mais faz isso. Não, aqui também embaixo não tem espaço para um humano ficar lá, não. Relaxa. Sabe-se lá. Relaxa. Sabe-se lá. Na minha cama também não tem espaço, não. Não, é muito pequeno o espaço, não dá. Tem um jogo muito tenso também, que foi um dos jogos considerados mais bizarros até hoje já feitos. Foi o tal de... Silent Hill? Não. Eu ia falar disso agora, velho. Fatal Frame 3. Então, é esse mesmo que eu tava falando, Fatal Frame, só que o que eu joguei foi pro Nintendo DS. Cara, muito tenso. No do Nintendo DS, a câmera é o DS e o cenário é a tua casa. Ah, não. Não jogo. Nem de cara. Pô, é muito tenso. Não jogo, cara. Aí eu não vou dormir à noite, meu filho vai ficar zoando a minha cara no dia seguinte. Eu tava com DS, tava eu e minha amiga, aí ela, tipo, joga esse jogo, saiu da sala. Aí eu tô lá, de boa, né? Aí o negócio é, tu tem que tirar a foto do fantasma, porque assim machuca o fantasma, né? E tu tem que ficar procurando na tua casa. Aí, tipo, tu procurando no sofá, não sei o que, eu andando lá, de repente começa, tipo, na tela, cai umas gotas de cima. Aí tu vira a porra do DS pra cima, tem um... Nossa. Você tem que andar com a cordinha do DS pra prender no braço, né? Tipo isso, o DS caiu, eu soltei um grito, assim, a filha, meu DS! Eu, não, aqui tá de boa, tá salvo. Mas é tenso o jogo. O jogo é muito... Doom 3 também, Doom 3 é muito tenso. Doom 3, não, o Doom 1 era foda. Todos. Aquele Doom pelado, sei lá, um quadradão, velho. Aquele jogo era foda. Doom era foda. Teve uma cena que eu tava jogando com um amigo meu na casa dele, e fone de ouvido e tal. E o Doom 3 tem muito essa ambientação, né? Não tem música, não tem som, não tem nada. É só nego morrendo e aqueles pendidos, aqueles monstros horrorosos. E a gente andando uns 3 minutos sem ver nada, sem achar nada. E tá tranquilo aqui. Do nada cai o corpo do teto. E o bicho grita, e o fone de ouvido, a gente com fone de ouvido, ele em estéreo, você ouviu o bicho gritando, save me, de um lado pro outro do fone. Juro pra vocês que eu tirei o fone do ouvido na hora e falei, eu não jogo isso mais. Eu preciso dormir à noite. Traumatizou. Eu só fico com medo, assim, quando eu vejo filme de espírito, porque eu fico, tipo assim, cismado que ele vai mexer em mim de algum jeito, eu não vou ter como reagir. Só isso. Não, Sério? o único... Também não gosto de filme de espírito. Não, o que eu sinto medo é geralmente essas coisas que são mais torturas psicológicas, tipo, que realmente pode acontecer um psicopata, alguma coisa assim. Esse porque eu já não acredito nisso, né? Então, tipo, isso aí é só ficção, entendeu? Então é mais tranquilo. Mas é que nem tem um filme que ele é ótimo, sério, um dos melhores filmes que eu já vi. Ficção, mas nas gravações acontece mó merda. Sempre. Mas a putaria rola nas gravações. Então, não, velho. Isso aí é só pra dar medinho no pessoal, pra pessoa achar que é verdade. Então,
Aí, Sei não, hein? eu não acredito em tudo que eu ouço ou não, ou dizem que é verdade. Aí, mas assim, tem um filme, por exemplo, que ele é ótimo, que o nome dele é Mértires. Eles torturam pessoas, entendeu? Mas tem um propósito dessa tortura e tal. Mas assim, o que me deixa mais Ela falou com aterrorizada... tanta calma, né? Não, ele pode torturar, é propósito e tal. Eles têm um objetivo no final, né? Ah, mas é porque nem tudo é justificável, mas é compreensível, né? Sabe como é? Então... Não sei como é não, né? Mas tudo bem. Então, mas assim, o que me deixa às vezes assim, mais tensa é essas coisas que envolvem mais psicopatas e tal, porque tipo assim, eu sei que isso acontece, entendeu? Eu sei que o ser humano tem essas doenças, entendeu? Psicológicas que podem levar isso a torturar outras pessoas por prazer, esse tipo de coisa. Então, como o outro disse, eu sinto mais medo dos vivos do que dos mortos em si, entendeu? Então eu acho que isso assim é mais aterrorizante, eu gosto mais de um terror psicológico, em vez de um fantasminha, que nem tipo... Não tenho medo disso aí, porque, tipo, eu olho assim, se for um psicopata, beleza, eu pego, se ele tá pensando que eu sou o tipo de pessoa normal, que ele vai fazer alguma coisa esquisita, eu vou ficar de boa, eu vou pegar uma cadeira e vou arrebentar dele. Cara, eu sou mulher. Eu morro, mas ele voa junto, né? Uai, gente, você pode pegar uma faca, cara. Então, gente, eu sou mulher. Mulher é biologicamente mais fraca. Geralmente psicopata é homem, então para. Depende. Mulher é um poste concreto, cara. Eu morro de medo. Não, força depende do jeito que você sabe usar ela. Não é nem Depende do calibre da arma que você tá usando. Me dá uma K-47 que eu tô de boa, uma 12. Não é bom você pegar uma bola. Uma Kimber também. Uma Kimball é boa também. Tu falou aí que tu gosta do terror psicológico e tudo, tu já assistiu A Cela? A Cela, isso não me é estranho. É um que eles prendem pessoas em quadrados e elas têm que realizar umas provas pra tentar fugir, é isso? Não, esse é Parece o cubo. É o cubo, é. O cubo. A Cela é que eles entram dentro da mente dos malucos. É, com a J-Lo, não é? Isso, que ela entra dentro da mente do cara lá e a mente do cara é muito bizarra. É bacana. Esse eu acho que eu nunca vi, vou pesquisar. Eu gosto muito de filme assim, vou pesquisar. Nunca vi esse. É um filme massa demais, tipo, tem uns efeitos muito foda. Tem um tema meio que árabe, no Oriente, dentro da mente do cara. E o bicho solta uns foda, massa. Cara, que massa, eu vou pesquisar depois pra ver esse filme, então. Eu gosto muito de terror psicológico, cara. O de terror que eu achei ridículo, mas um pouco engraçado é Pulse. É P-U. Isso é comédia. Isso é comédia. Não. Isso é engraçado. Pulse? Caraca. É engraçado. Eu nunca vi esse. Olha, a mente das peças. Olha só, esse filme Pulse, tipo, a galera desenvolve tipo, como se fosse Wi-Fi pelo ar, né? Aí parece que descobre um universo de um monstro, mas tipo como se fosse energia que invade qualquer coisa que tem computador, velho. Nossa! Caralho, é horrível. Que viagem, velho. É horrível. Tipo, descobre uma frequência no ar que atrapalha esse mundo e esse pessoal desse mundo, esses espíritos, velho, possui tudo que tem tipo de computador, tudo que é eletrônico, celular, computador,